Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Queria trazer para vocês, no devocional de hoje, uma palavra que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, que fala assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu queria falar hoje sobre constância espiritual. Mas como nós vamos vencer a nossa inconstância espiritual? Quem de nós nunca falou assim: vou começar uma caminhada, mas só caminha na primeira semana e desiste? Na virada do ano, vou começar a realizar um monte de projeto, preciso emagrecer, vou começar um regime, mas no terceiro dia já tenho uma festa de aniversário e quebro o regime. Já escolhi minha faculdade, vou fazer direito, mas no segundo semestre muda para veterinária. E o significado de constância é reprodução não interrompida de um mesmo fato ou fenômeno. Frequência, habitualidade, força moral de quem não se deixa abater, perseverança, persistência, força de ânimo. Oh, glória! Lá em Efésios 4,14, nos adverte sobre a inconstância. É necessário entender que a constância ela não é responsabilidade de Deus. Deus, ele não assume responsabilidade que não é dele. Muitos de nós pedimos que Deus termine os nossos projetos que nós idealizamos. Se não deu certo, a gente nos isenta de responsabilidade, justifica os nossos fracassos dizendo: não foi vontade de Deus. Mas Deus, ele não começa algo e deixa inacabado. Isso fala para nós em Filipenses 1:6. Diz que a obra que Deus começa, ele termina. Então, quando Deus nos chama para realizarmos uma obra, nós também temos que terminar. A fé, ela não nos isenta de esforço. É necessário nós entendermos que a nossa vida está baseada no compromisso e não no sentimento ou no nosso desejo. Uma coisa do compromisso é que a gente tem que cumprir ele mesmo sem sentir vontade alguma. Todas as vezes que a gente precisa estudar, quando a gente precisa trabalhar, a gente vai querendo? Não. Mas a gente levanta e vai fazer porque a gente tem um compromisso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, a vida do cristão é de Cristo. O crente, ele está comprometido com Cristo e ponto final. Tem que levantar e fazer o que Jesus manda. Sabe, um exemplo bem real sobre isso é o batismo. A gente não tem que esperar sentir vontade para ser batizado. Batismo é mandamento para aqueles que estão comprometidos com Cristo. Isso vale para todas as ordens que nós temos na palavra do Senhor. Outra coisa, é necessário entender que as nossas fraquezas e falhas, elas podem acontecer. E elas são consequências da nossa humanidade. Não podemos ficar nos martirizando com um sentimento de autopiedade. Nós todos estamos em processo de aperfeiçoamento e isso nos fala lá em Efésios 14:13. Compreenda que se nós falharmos em algo, isso não significa que o mundo acabou e que nem Deus está no controle das nossas vidas. O caminho para a vitória em Cristo é a confissão e o arrependimento. E prosseguir em perseverança, desistir nunca, jamais. É necessário que nós possamos entender que as tribulações e as dificuldades fazem parte das nossas vidas. E quantas são as tribulações que nós passamos diariamente, não é? Talvez algum de vocês estejam passando por um momento de tribulação e deseja compartilhar essa dificuldade. Ou que algum tempo atrás, bem pouco tempo, tenha passado também por uma tribulação e queira compartilhar. Mas você perseverou, não foi?
e não conseguiu passar pela prova honrando ao Senhor? É isso. Nós precisamos passar pela prova sem nós esquecermos que nós precisamos descansar no Senhor. Sem nós esquecermos que o Senhor está no controle das nossas vidas, que a vontade dele para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. As dificuldades e as tribulações, às vezes nas nossas vidas, elas se constituem também para fazer um teste na nossa constância. Passar por ela, nos mantendo fidelidade em Cristo, enfrentando de frente. Isso é sinal que nós estamos ficando maduros, não é? A gente precisa manter o foco. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas ruins que tenha a capacidade de nos distrair, tirando a atenção da nossa vida, que o nosso foco é Deus. Nós precisamos pedir ajuda, aceitarmos sermos ajudados. Nós precisamos confiar e seguir adiante, comprometidos com o Senhor. Oh, como Deus é lindo, né? Nós precisamos manter o nosso foco no Senhor. Parar nunca, desistir jamais. Não é verdade? Nós precisamos não nos desanimar. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos cultuar o Senhor, mas isso é em espírito e em verdade. Lá no Salmo 1, nós vamos fazer um paralelo. Ele nos diz assim, que uma árvore plantada, às vezes, na margem do rio, a comparação aqui é com a palha. Nós não podemos ser como a palha, que vem um vento e a leva, não a mantém firme. Nós precisamos nos manter como a árvore, firme, com as suas raízes fixadas no solo. Esse solo é Cristo. Nosso relacionamento com Deus funciona de forma semelhante quando firmamos raízes no Senhor. A maior dificuldade para que caiamos em armadilhas do diabo ou sermos pegos pelo desânimo é a nossa inconstância. A inconstância está no fato de que não possuímos uma base firme o suficiente para nos mantermos em pé. Nós não podemos ser como a palha, facilmente levada pelo vento. E isso nós vemos lá no Salmos 1. Em Mateus 7, 24 e 25, fala assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aquilo que sabemos é maior que aquilo que sentimos. Por muitas vezes nós somos impulsionados a realizar algumas coisas, não por ação de decisões bem pensadas e articuladas, mas sim pelas emoções que muitas vezes tomam conta de nós. A inconstância é impelida de forma parecida. Quando nos encontramos nesse estado inerte, é muito mais fácil sermos conduzidos a tomarmos decisões pelo sentimento que nos cerca, do que nos basearmos na verdade absoluta do Senhor. É óbvio que quando estamos desanimados, a maioria de nossas ações serão baseadas no sentimento de desânimo. No entanto, se focarmos naquilo que temos certeza, o sentimento ele pode ser burlado. A verdade absoluta que recebemos ao conhecer o Senhor é muito mais forte que nossos sentimentos, que são passageiros. Quando fundamentamos nossas decisões e ações nessa realidade, é imensamente mais fácil lidarmos com a inconstância. O impasse entre a racionalidade e o sentimento é facilmente resolvido quando, ao pensarmos no racional, adicionarmos o espiritual.
ao acrescentarmos à nossa realidade a racionalidade espiritual. Sentimentos como desânimo ou incerteza são tão insignificantes, pois nós sabemos que muito maior que algo ligeiro, como sentimentos, é aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Glória a Deus! Estar ligado a Deus exige compromisso, mesmo que às vezes não tenhamos vontade alguma para qualquer coisa. Fazemos parte de um corpo, temos uma função no reino, seja ela pequena ou grande. Não estaremos isentos de falhas, pelo contrário, haverão muitas, mas devemos confiar no Senhor e naquilo que Ele tem para nós. É isso que as Escrituras nos ensinam em 1 Coríntios 2,9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se firmamos nossa palavra na palavra de Deus e o buscamos, situações recorrentes como a inconstância serão difíceis de aparecer novamente. Somos filhos de Deus, feitos para nos relacionar com Ele, e não há nada que substitua isso. Que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que possamos nos manter firmes, inconstantes e posicionados. Glória a Jesus. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Diante de Ti, Paizinho, que nós possamos nos manter firmes, posicionados na rocha firme que é Tu, Jesus. Ô Pai, no nome de Jesus, tira de nós, Pai, os nossos sentimentos que são passageiros e nos enche, Senhor, da Tua verdade, da Tua palavra, Pai. Que nós possamos estar firmes na rocha que é o Senhor e que tudo aquilo que por muitas vezes nos afasta, Senhor, do Senhor, que muitas vezes nos faz ser inconstante, Pai, nos tira de nós. Muda, Pai, e transforma o que precisa ser mudado, que nós possamos ser constantes, Senhor. Que nós possamos olhar somente para o Senhor, que Tu sejas, Senhor, o centro das nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus, eu oro, Pai, e engrandeço o Teu santo e precioso nome. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Assim seja. Aqui fica, meus irmãos, meu devocional para o Senhor. E o meu devocional a vocês, que vocês permaneçam firmes, inabaláveis, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Amém.